Recebeu rendimentos de ação trabalhista e está com dúvidas na hora de declarar no imposto de renda? Então esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 5 principais erros que a galera comete ao declarar esses rendimentos lá no imposto de renda e como você pode evitá-los. Fique comigo até o final porque o quinto e último erro eu considero como o mais importante e pode te evitar uma baita dor de cabeça com a Receita Federal. Fala galera da Contabilidade Diferenciada, quem fala aqui é Jean Cog. Eu sou o contador e criador aqui do canal. E antes de seguirmos para o vídeo de hoje, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal para sempre receber os nossos vídeos e se manter atualizado a respeito dos assuntos do universo contábil e empresarial. Vamos para mais um vídeo onde, de forma simples, prática e diferenciada, eu vou te mostrar os 5 principais erros que a galera comete ao declarar esses rendimentos de ação trabalhista no seu imposto de renda. Então, bora para o conteúdo. Erro número 1, não saber separar os rendimentos isentos dos rendimentos tributáveis. Galera, se você nunca pegou uma declaração de imposto de renda para fazer própria ou de terceiro, se você trabalha com imposto de renda, os rendimentos de ação trabalhista, eles não vêm em forma de rendimento, geralmente, bonitinho, igual do nosso trabalho, quando nós trabalhamos e recebemos ali o nosso informe de rendimento, que já vem separadinho os campos. Geralmente, você tem que pegar as planilhas homologadas de dentro do processo judicial para saber separar esses rendimentos isentos dos rendimentos tributáveis, porque isso cria um grande impacto na hora de você declarar o seu imposto de renda, saber declarar de forma correta, tá? Então, esse é um dos principais erros que a galera comete, não saber destrinchar, separar esses rendimentos. Galera, o segundo principal erro que o pessoal comete é em relação ao número de meses. A galera erra muito em relação ao número de meses na hora de colocar dentro do processo. Eu já vi diversas situações, já vi gente analisar a questão do número de meses do processo judicial em si. E esse número de meses envolve os cálculos voltados em relação à parte trabalhista, lá da planilha homologada, geralmente pelo perito que ele apresenta lá dentro dos cálculos. Então, é lá de dentro que você extrai esse número de meses. E outra informação muito importante em relação ao número de meses. O que acontece? Quando eu recebo em datas separadas valores, por exemplo, eu recebo uma parte da minha ação trabalhista no dia 15 de maio e a outra parte no dia 28 de julho. São em duas partes separadas. Eu tenho que fazer uma divisão e uma separação, uma proporcionalidade desse número de meses. Então o pessoal deixa isso passar muito batido e isso também é alvo de malha fina, é alvo de erros e pode te prejudicar depois no processo digital de malha, tá legal? O terceiro principal erro é declarar errado o INSS do processo. Como assim, Jean? Lá dentro do processo, nessa planilha homologada que você vai extrair todas essas informações, tem valores de INSS que são descontados do empregado, da pessoa que recebeu o rendimento da ação trabalhista, e tem o INSS da parte da empresa também. Então a galera, na hora de levar para dentro do seu imposto de renda, esse valor de INSS você só pode colocar o que foi descontado do empregado, da pessoa ali que está recebendo esse rendimento de ação trabalhista. Aquela parte do INSS da parte da empresa não pode ser deduzida da base de cálculo, porque quando eu levo esse INSS lá para dentro do meu imposto de renda, esse valor de INSS, ele reduz a minha base de cálculo tributável. Lá em rendimentos recebidos acumuladamente, na ficha correta onde eu tenho que declarar os rendimentos tributáveis de dentro desse processo trabalhista, esse INSS eu tenho que colocar só a parte do empregado. Se eu deduzir a parte do INSS do empregador, que é a parte da empresa, isso eu vou ter problemas depois com a Receita Federal, porque eu estou reduzindo, abaixando minha base de cálculo, descontando esse INSS que não é da minha parte, e sim da parte da empresa. O quarto erro que a galera comete muito é não saber deduzir corretamente os honorários advocatícios. Galera, a legislação ela permite você reduzir da base de cálculo tributável o honorário advocatício, tá? Desde que essa pessoa que recebeu o rendimento, ela tenha pago os honorários advocatícios do seu advogado. Então, assim, não a parte da empresa, por exemplo, que foi condenada a pagar os honorários do advogado dela. Aí não pode deduzir. Agora, quando ela mesma, que é a maioria dos casos, tá? Você ganha o rendimento da ação trabalhista e geralmente você tem que pagar os honorários advocatícios do seu advogado. Geralmente é 30%, 20%, 30% do valor que você recebeu. Então, vou trazer um exemplo para vocês aqui. Eu recebi um rendimento de ação trabalhista de 100 mil reais. E desses 100 mil reais eu tenho que dar 30% para o meu advogado. 30 mil reais, tá? Só que lembra lá no começo que eu falei que nós temos rendimentos isentos e dos rendimentos tributáveis? Aqui tá a grande chave, tá? Que a galera erra muito. É não saber deduzir o honorário advocatício, mas na mesma proporção que eu tenho rendimento tributável,
eu também tenho que deduzir a parte do meu honorário advocatício no percentual do rendimento tributável. Eu vou reduzir minha base de cálculo e com isso, consequentemente, dá uma certa restituição para você morder de volta ali, conseguir restituir uma parte do seu imposto de renda dos seus rendimentos de ação trabalhista, tá? Sei que é um pouco complexo essa parte, mas depois qualquer coisa, volta um pouco o vídeo, assiste novamente e caso você tenha dúvida, tá? Eu já vou adiantar aqui, eu vou deixar o nosso WhatsApp de contato do nosso pessoal lá do escritório. Galera, então o quinto e principal erro que eu considero, às vezes o pessoal até declara de forma correta ali os rendimentos, consegue até separar, lançar ali os valores, porém na hora de levar todos esses documentos e apresentar para a Receita Federal, isso não vai muito bem didático, não vai muito bem demonstrado para a Receita Federal, onde geram muitas dúvidas e depois possa ser que você tenha dor de cabeça com a Receita Federal, tá legal? Então assim, geralmente os processos de rendimentos de ação trabalhista, eles caem em malha fina, tá? Já em proporcionalidade, vamos colocar aí uns 70% dos casos, geralmente no nosso escritório lá nós encontramos o processo de malha fina pela frente. Por quê? Porque dentro desse processo você vê que são muitos detalhes. E às vezes é um número de meses que não está batendo com a DIRF da fonte pagadora que declarou os rendimentos. Depois nós temos ali, às vezes, os rendimentos tributáveis que você deduz bases de cálculo ali da parte de honorário advocatício, ou às vezes tem informações faltando dentro da DIRF declarado pela outra fonte da parte do INSS declarado da parte do empregado, o número de meses. Então são diversas situações que podem levar ao processo de malha fina, por isso o índice é muito grande. Então você tem que estar preparado para isso. O nosso escritório, quando nós somos especializados nesse tipo de declaração, nós montamos de forma bem didática uma apresentação para a Receita Federal, para que tudo aquilo que nós fizemos e colocamos dentro da declaração do nosso cliente seja muito bem apresentada, para que de forma bem prática e didática o fiscal que vai analisar esse processo digital do outro lado entenda perfeitamente que nós declaramos aquelas informações de acordo com a base legal, de acordo com a legislação, e ele conseguir entender de forma prática todos esses números da parte tributável, da parte isento, o que a gente deduziu, o honorário advocatício, lançar lá na ficha de pagamentos efetuados também, essa parte do honorário advocatício é muito importante, tá? Então, galera, eu sei que é muita informação, tá? São muitos detalhes, por isso geralmente eu oriento você contratar alguém que tenha especialização na hora de fazer essa declaração de imposto de renda, que vai te evitar muita dor de cabeça lá na frente com a Receita Federal, com o fisco. Galera, se você gostou do nosso vídeo, eu quero pedir que você deixe seu like, ajuda bastante o nosso canal. E compartilha também esse vídeo com aquela pessoa que precisa receber esse tipo de conteúdo. E claro, se você precisar de ajuda profissional, a nossa equipe está disponível para poder te atender. Será um prazer atender você. Logo abaixo aqui vai ter o link com o nosso número de WhatsApp. É só você agendar a sua reunião lá com a nossa equipe e nós vamos poder te atender. Se fizer sentido para você, você fechar conosco, nós vamos trazer essa declaração, pegar essa declaração, montar ela dentro dos padrões da legislação e se for necessário um processo digital depois de malha fina, nós estaremos também na frente, podendo te atender com todo esse material, toda essa forma didática que nós trabalhamos, tá legal? Um abraço e até o próximo vídeo.